Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Oferecimento: Tenda de Caridade Espiritual Pai João de Aruanda e Caboclo 7 Pedreiras. Atendimento gratuito toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, na Rua Bom Sucesso 915, Tatuapé, São Paulo. Também realizamos atendimentos com hora marcada para o jogo de búzios. Entre em contato conosco pelo e-mail centrodeumbanda@live.com. No ar, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Olá, boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, um fraterno saravá a todos. Bem-vindos aí a mais um programa Raízes da Umbanda, indo ao ar aqui às terças-feiras, das 10 às 11, pela Rádio Toques de Aruanda. Antes de estar dando início aí ao nosso programa de hoje, eu gostaria de fazer uma prece, elevando sempre os pensamentos a Deus, aos nossos guias, nossos orixás, a todas as linhas de trabalho, e pedir nesse momento para que nos abençoe, que nos dê a vossa proteção e sustentação para a realização de mais um programa. Na vossa força e no vosso axé, eu vos agradeço, pais e mães, e a todas as linhas de trabalho. Muito obrigado e muito obrigado. Bem, meus irmãos, nós estamos aí com mais um programa Raízes da Umbanda no ar. Hoje nós vamos estar falando aí um pouquinho da estrutura da Umbanda no astral, né? Conversar um pouquinho aí, ter esse bate-papo com vocês, a fim de explicar aí um pouquinho como as coisas funcionam no astral segundo a lei de Umbanda, tá certo? Antes de começar aí o nosso tema, eu gostaria de deixar à disposição de todos os canais de comunicação conosco para envio de suas perguntas e seus comentários. Nós temos duas páginas no Facebook, que uma é a Tenda de Caridade Pai João e Caboclo 7 Pedreiras, e a outra página é a página Programa Raízes da Umbanda. Qualquer uma dessas duas páginas, nós recebemos aí as perguntas e responderemos para vocês depois aí que nós terminarmos de comentar o nosso tema de hoje. Gostaria também de estar colocando à disposição o nosso e-mail, que é o centrodeumbanda@live.com, onde também nós recebemos aí as perguntas, e temos também o meu perfil pessoal, Marco Facas, com 2 Cs e S no final. Quem quiser me adicionar como amigo, só me manda o convite e nós estaremos adicionando aí no decorrer do programa. Quem está com o Skype aí também ligado, existe a possibilidade de envio das perguntas também pelo Skype, que é o Pai João 7 Pedreiras. Então, se você quiser também me adicionar, só mandar o convite e nós adicionaremos aqui no ar, tá certo? Então vamos começar então o nosso tema de hoje, que visa passar um pouco para vocês aí do nosso conhecimento da Umbanda em relação à sua estrutura no astral, né? Como ela é estruturada espiritualmente e também como ela responde às questões sobre a nossa passagem para o lado espiritual, né? Precisamos saber como como que é e como acontece tudo isso na Umbanda. Bom, em primeiro lugar, na Umbanda não existe umbral ou as colônias como nós conhecemos aí da doutrina kardecista. Nem tampouco para nós, umbandistas, temos aí, consideramos a existência seja do céu ou seja do inferno, como prega a religião católica.
Na Umbanda, o astral ela se divide em faixas vibratórias positivas, que acolhem os espíritos em processos de ascensão espiritual, que são os espíritos virtuosos. E também existem as faixas vibratórias negativas, que acolhem os espíritos em queda, que são os espíritos viciados, os desequilibrados emocionalmente. Tendo como base a nossa esfera terrestre, né, considerando aí que nós estamos no marco zero, nós temos o conhecimento aí da existência de 7 faixas espirituais acima desse marco zero, como também 7 faixas vibracionais abaixo desse marco zero, né, da nossa esfera terrestre. Temos também 7 faixas vibracionais à direita e também temos 7 faixas vibracionais à esquerda, que elas se subdividem em mais vezes, formando aí as subfaixas capazes aí de afinizarem mais facilmente todos os espíritos atraídos pela religião de Umbanda. Nessas 7 faixas superiores, nós encontramos aí os guias espirituais, que se divide aí devido às suas afinidades em linhas. Nesse caso aí nós encontramos, por exemplo, as linhas dos pretos velhos, dos caboclos, dos boiadeiros, dos baianos e assim por diante. Dentro desse contexto de linha, irmãos, formam-se as legiões de espíritos por questões de atração. Forma-se, então, dentro da linha de caboclos, a legião, por exemplo, de um caboclo pena branca, a legião de um caboclo 7 flechas, a legião de um caboclo ventania, e assim por diante. Se nós exemplificarmos através do preto velho, vai ter o preto velho, o pai João, pai José, pai Tomé, enfim. Então, esses espíritos afins com essa nomenclatura, nós damos o nome de legião. Nessas legiões específicas, agrupam-se milhares de espíritos que se manifestam de forma similar, né? Por exemplo, os caboclos penas brancas, eles têm como característica comum serem grandes doutrinadores. As 7 faixas inferiores são as faixas vibratórias negativas, e são nelas que se encontram os espíritos sofredores, né? Os eguns, os quiumbas, e também os magros negros que compõem o baixo astral. Rapidamente, eu vou pontuar aí algumas características desses espíritos que vibram de forma negativa, porque afinal assim, eles se mantêm ativos, né? Eles sempre estão se preparando para agir em qualquer momento e em qualquer situação contra nós e contra os nossos terreiros. Então, nós entendemos aí muito importante a gente estar comentando sobre esses tipos de espíritos para ficar claro a diferença entre eles. Então, os espíritos sofredores são os espíritos desencarnados que caíram nos polos negativos por suas próprias vibrações, sejam elas mentais ou emocionais negativas, como por exemplo, apego aí às questões materiais ou aquele ente querido que ainda encontra-se encarnado. Eles sofrem por medo, né, porque muitas vezes eles não reconhecem o seu estado de desencarnado, ou até mesmo por ainda entenderem que sentem dor. Em alguns casos, esse desencarne ele foi rápido e doloroso, e não consegue aí se livrar dessa sensação. Uma vez esse tipo de espíritos aí próximos de um determinado encarnado geram apego, geram dores, doenças, tristezas, e até mesmo em casos aí mais graves chegam a causar a depressão no encarnado. Esses espíritos aceitam a doutrinação, a cura
e o seu encaminhamento muito facilmente, sem nenhuma resistência, precisando somente de uma oportunidade. Eles não são maldosos conscientemente. Eles prejudicam sim, né, conforme mencionei aí ainda há pouco, mas por uma questão apenas de apego, não percebendo que os mais prejudicados são eles mesmos. Eles estão ainda na faixa vibratória neutra. Os eguns, eles são espíritos desencarnados que, por carregarem em seus mentais vinganças pessoais por muitos anos, eles atacam os seus inimigos encarnados de forma contínua. Às vezes, eles estão sozinhos e atuam continuamente e especificamente até conseguirem os seus objetivos. Outras vezes, eles se unem a outros eguns, formando aí o grupo que nós conhecemos de egunguns, que mantém aí o propósito original de destruir uma determinada pessoa. Nesse caso, irmãos, a ação de encaminhamento ela é mais difícil em relação ao sofredor, né, que eu mencionei anteriormente. Requer muito mais atenção, porque o tratamento é longo, né, e também muitas vezes proporciona o sobe e desce na vida da pessoa atuada por eles. Existem também aqueles espíritos dentro desse mesmo grupo que há muito tempo perderam a sua consciência divina perante as leis da fé, do amor e da própria vida. Encontram-se completamente vazios em seus mentais. Para eles, nada mais importa. Esses espíritos, eles vagam como zumbis e acabam sendo alvo fácil para aqueles que lideram negativamente no baixo astral, que seriam os magos negros. Muitas vezes eles se tornam escravos desses espíritos negativos que exercem aí sobre eles um domínio maior. Esses espíritos estão perdidos no tempo, né? Muitas vezes soltos e sem nenhum entendimento sobre a lei da ação e da reação, e também nem conhecimento da lei divina. A doutrinação é mais difícil, porque eles ficam localizados, na sua grande maioria, no meio das 7 faixas vibratórias inferiores. Os quiumbas, eles são espíritos desencarnados que são evoluídos, porém de forma negativa. Eles são conscientes dos seus poderes negativos. São grandes líderes do mal. Muitas vezes eles são espíritos que são ativados na magia negra. O grande propósito desses espíritos é atacar médiuns e centros religiosos, atingindo e envolvendo a fé das pessoas. Eles têm como propósito grandes destruições, afetam diretamente o mental do médium e em pouco tempo dominam a vida dessa pessoa, levando-a à destruição total, principalmente na questão espiritual. Essa capacidade de ataque mental, somente os evoluídos conseguem atingir, mesmo que negativamente. Os quiumbas, eles são espíritos localizados aí nas faixas vibratórias mais densas e negativas, sendo quase impossível a sua doutrinação. Eu gostaria de deixar aqui uma sugestão, inclusive acho que eu já mencionei em algum outro programa, que eu gosto muito do livro chamado aí Aconteceu na Casa Espírita, de Emanuel Cristiano, ditado pelo Espírito Nora, que mostra claramente algumas atuações de quiumbas a um centro. Aliás, é um livro aí que além de gostar, eu recomendo mesmo a sua leitura a todos os médiuns, porque para que vocês tenham uma noção sobre a ação do baixo astral em suas vidas e também na vida de qualquer centro de Umbanda, enfim, ou até mesmo kardecismo.
Bom, irmãos, creio que com essas colocações aí nós conseguimos passar um pouquinho aí sobre a estrutura astral da Umbanda. E agora nós vamos à resposta aí das perguntas que chegaram já aqui para nós, tá certo? Antes de mais nada, eu gostaria de deixar aí os nossos contatos para pergunta, né? Que é pelo Facebook. Nós temos duas páginas. Nós temos aí a página do nosso centro, que é Tenda de Caridade Pai João e Caboclo Sete Pedreiras. E temos também a página no Facebook, Programa Raízes da Umbanda. Quem quiser me adicionar no meu perfil pessoal no Facebook é Marco Facas com 2 Cs e S no final. E temos também o nosso e-mail, que é o centrodeumbanda@live.com. Para quem quiser mandar as suas perguntas, tirar as suas dúvidas, fique à disposição. Nós estamos ao vivo aqui na Rádio Toques de Aruanda até às 23 horas. Antes de começar aí a responder as perguntas, eu gostaria de deixar alguns recados para vocês, que na próxima sexta-feira nós não teremos gira em função do feriado na tenda de Pai João, mas teremos na outra sexta, no dia 8 de maio, gira de atendimento gratuita e com consultas então nessa sexta-feira nós não teremos trabalhos espirituais, porém no dia 8 as portas da nossa casa espiritual estão abertas para os trabalhos normais. Eu só não sei agora, a gira já foi passado pela espiritualidade, mas daqui a pouquinho alguém já me informa, eu não me lembro agora, mas daqui a pouquinho eu passo para vocês. Quero colocar à disposição aí de vocês também o fundamento que a casa possui da leitura de jogo de búzios. Nós temos aí o fundamento, o fundamento do nosso jogo de búzios, ele é apenas presencial. Então, se você tiver aí a curiosidade ou estiver precisando de um direcionamento material, um direcionamento espiritual, você quiser conhecer os seus orixás de frente, o Ajuntó, o Ancestre, faça uma consulta com a gente, me mande um e-mail no centrodeumbanda@live.com, porque assim, os nossos atendimentos eles são feitos com hora e data pré-agendados. Então, se você quiser maiores informações, me mande um e-mail no centrodeumbanda@live.com. Nós teremos gira de baianos. O pessoal está me informando aqui que no dia 8 de maio, a partir das 20 horas, onde nós começamos a entregar as senhas, nós teremos gira de baianos, tá certo? Então, se você quiser conhecer o nosso trabalho, fica aí o recado. Nós estamos na rua Bom Sucesso, número 915, no bairro do Tatuapé. Essa rua fica bem próxima aí ao Shopping Metrô Tatuapé, a Praça Silvio Romero, bem próximo aí no coração aí do Tatuapé, tá certo? Então, Rua Bom Sucesso, número 915, no bairro do Tatuapé, ok? Então vamos aí começar aí as nossas respostas. Nós temos aqui a participação do nosso irmão Alisson Vander, que sempre participa aí com a gente. Um grande abraço, meu irmão, muito axé. Ele manda uma pergunta assim: irmão Marco, por que os Exus são enfeixados em diferentes linhas em determinadas casas de Umbanda? Exemplo, em certas casas o Exu veludo está na vibração de Oxum, e em outras de Oxóssi. Sei que os mesmos podem trabalhar em diferentes linhas, mas também entendo que cada Exu tem a sua linha original, como Tranca-Rua de Ogum e 7 encruzilhadas de Oxalá. No entanto, tenho percebido que só esses dois Exus não variam de linha,
em diferentes casas. Obrigado e muito axé. Bem, meu irmão, agradeço aí mais uma vez pela sua participação e eu te respondo dessa maneira. Muitas das vezes, a entidade, ela tem um complemento na sua nomenclatura em que ela não divulga para aquela pessoa que é o consulente ou até mesmo para o seu médium. Entretanto, esse espírito, né, que você está me falando aqui, que ora o Exu veludo você encontra na vibração de Oxum, ora de Oxóssi, possivelmente através do ponto riscado desse Exu, e quem tem o conhecimento é o pai espiritual daquela casa, vai identificar a qual falange aquele Exu trabalha, né? Então, se nós tivermos aí, por exemplo, seu tranca-rua, que nem você comentou, na linha de Ogum, só que o que eu vou te dar um exemplo do que eu estou te falando. Existe o seu tranca-rua das almas. Então, por esse adicional no nome do seu tranca-rua das almas, isso remete a esse Exu trabalhar tanto nas questões de Ogum, né, na falange de Ogum, mas também com uma vibração com o Orixá Obaloaê, em função dessa nomenclatura. É um complemento, né? Então, se você pegar seus 7 encruzilhadas de Oxalá, ok, mas se for 7 encruzilhadas do cemitério, 7 encruzilhadas das matas, então esse complemento, ele vai fazer com que você identifique a que falange aquele Exu está vindo trabalhar. Que nem você menciona, Exu veludo, ok, mas pode existir um mistério Exu veludo pertencente ao campo de força das matas, como também das cachoeiras envolvendo a Mãe Oxum. Entende, meu irmão? Então, assim, é muito importante o guia, né, quando o médium já está pronto para trabalhar, quando o seu guia dá o nome, quando esse espírito, quando esse guia risca o ponto, o pai espiritual da casa identificar o que aquele ponto riscado está falando sobre aquela determinada entidade. Tá certo, meu irmão? Espero poder ter ajudado, contribuído aí com você. Se ficou alguma dúvida, fico aí à disposição. Tá certo? Nós temos aí a pergunta da nossa irmã Lala Santana também, que sempre participa. Um grande abraço, muito axé, minha irmã. Meus respeitos, sabemos que Ogum, Orixá, não fala, certo? Ela faz uma pergunta. Seria um caboclo, mas a maneira de tratarmos esse caboclo seria chamá-lo de Ogum Beramar, 7 ondas, etc. Bom, minha irmã, assim, se eu entendi a sua pergunta, vou te responder dessa maneira, e se ficar alguma dúvida, me coloco à sua disposição novamente aqui pelo Facebook. Existe na Umbanda 2 tipos de incorporação que são chamados aí como incorporação de orixás. Existem casas que não trabalham com a força orixá, a energia orixá, aquela que é conhecida mais no candomblé, e a incorporação ela passa-se a ser feita através de caboclos, mas não são os caboclos que nós conhecemos aí, os caboclos de consulta, são espíritos mais evoluídos do que os caboclos de consulta, que são espíritos que atuam logo abaixo da faixa vibracional de orixá. Ele é quase um orixá, ele está num processo de evolução, né, a caminho de orixá. Então isso é dado pela espiritualidade, pelo astral, onde esse caboclo incorporado, ele pode assumir a nomenclatura sendo um Ogum que dá consulta, que conversa, que passa banho, mas quantas vezes, o que me veio na cabeça, quantas vezes nós encontramos irmãos falando, olha, vai ter gira de Ogum
e todos os médiuns incorporam Ogum e passam a dar consultas, né? A gira toda é de Ogum e são caboclos. Você vê nitidamente que eles são caboclos, né? O arquétipo caboclo, porém eles se dão o nome, a nomenclatura deles é de Ogum. E existe também na Umbanda a outra maneira de se entender orixá, que é realmente a força da natureza, né? Que não é um espírito humano, né? Que não é um espírito desencarnado que está em processo evolutivo, não. É a força da natureza que é manifestada na Umbanda através de vibrações emanadas por essa energia da natureza. Entende, meu irmão? Então, essas são as diferenças de quando se fala, puxa, mas eu vi Ogum conversou comigo, e na outra casa eu vi Ogum e Ogum não conversou comigo, Ogum não falava. Entende? Então, para ficar mais claro, eu quero deixar até, inclusive, à disposição de vocês, no YouTube, além dos programas que a Rádio Toques de Aruanda anteriores deixa disponível para vocês, eu tenho um canal no YouTube onde nós temos aí alguns vídeos que fala de orixá, que fala de pontos riscados. Então, quem tiver curiosidade, acesse Marco Facas, que já vai estar aparecendo aí o meu canal com alguns vídeos falando aí sobre orixá, tem de ponto riscado, tem de linhas de trabalho, e nós estamos aí gravando aos poucos outros vídeos, tá certo? E se ficar alguma dúvida nesses vídeos, fico à disposição aí pelo Facebook, pelo nosso e-mail, para estar colocando, para estar tirando eventuais dúvidas de vocês, tá certo? Muito obrigado, minha irmã Lala, fico à disposição. Tem uma pergunta do nosso irmão Dealmir Oliveira. Qual a posição da Umbanda sobre o inferno e os 7 umbrais abaixo? Bom, meu irmão, que está sempre participando aí com a gente, agradeço mais uma vez pela sua audiência, pela sua participação. Assim, nós não podemos aí falar em nome da Umbanda, né? Em função de termos aí várias vertentes da Umbanda, caminhos aí um pouco diferentes nos seus fundamentos, mas o que nós podemos falar, como é tratado dentro da tenda de Pai João do Caboclo Sete Pedreiras, passado pela espiritualidade para nós, é de que assim, o inferno, como propriamente eu mencionei aí na abertura do programa, no nosso tema, ele é uma visão totalmente católica, né? Uma questão católica, bíblica. Os evangélicos pregam muito isso, né? De que ou você vai para o inferno ou você vai para o céu, né? Você vai ter a sua absolvição quando Jesus voltar, se você não for para o inferno. Esse pensamento, meu irmão, dentro da Umbanda, dentro dos conhecimentos que nós temos, não existe nem o céu, nem o inferno, né? O que existem são, como eu mencionei anteriormente, os 7 níveis acima do marco zero, 7 níveis abaixo, 7 níveis à esquerda e 7 níveis à direita. E entre essas 7 divisões existem subdivisões que ajudam a fazer o agrupamento de vários espíritos, né? De milhares de espíritos. Quando você menciona os 7 umbrais abaixo, é como eu mencionei também, a Umbanda não entende que existe um umbral. O umbral é um local onde se ouve falar muito no kardecismo, né? Que seria aí um local onde espíritos mal intencionados ou que tiveram uma vida desregrada, fora da boa conduta, fora das leis de Cristo, são enviados para esse local, né, para esse local espiritual, para serem tratados. Então, meu irmão, assim, esses 7 níveis do umbral para baixo, eu retiraria
essa nomenclatura umbral e deixaria apenas, vou deixar apenas os 7 níveis para baixo, tá certo, meu irmão? Agradeço aí pela sua participação e que Oxalá ilumine, e se teve alguma dúvida, continue aí à disposição. Deixa eu só ver aqui as perguntas. Nosso irmão Cristiano José Pereira Reis, que está sempre aí ouvindo aí o nosso programa. Muito axé, meu irmão. Obrigado aí pela audiência. Tenho 2 dúvidas. Fui em um centro e o baiano pediu para acender uma vela de 7 dias para Nossa Senhora de Lourdes. Aí só hoje que acendi a vela. Então, queria saber se o guia sabe quando acendi. E ele me deu um galho de manjericão para colocar dentro do travesseiro durante 3 noites. E não perguntei para que seria. Queria saber se é para acalmar. Axé. Axé, meu irmão, agradeço aí pela sua participação. Então vamos lá. Você pediu para acender uma vela de 7 dias e só acendi hoje. E então eu queria saber se o guia sabe quando acendi. Então, meu irmão, o que acontece assim, quando uma entidade espiritual pede para que nós façamos um trabalho, e quando eu falo façamos um trabalho, entende-se acender uma vela ou oferendar alguma coisa, enfim. O que acontece? A entidade, ela identifica espiritualmente falando que naquele momento nós estamos precisando fazer aquela entrega, aquele fundamento. E existem até situações em que a entidade, seja ele baiano, caboclo, preto velho, qual for, ela fala, olha, não, você vai acender daqui 3 dias, ou você acende de segunda, quarta e sexta, enfim, estou dando alguns exemplos. Ou você acende no período das 6 da manhã até as 10 da manhã, enfim. Então, o que acontece? Aquela entidade espiritual, ela tem a condição de identificar no momento da consulta o que você está precisando para ser atendido, para se curar, e ele pede para que você faça aquele fundamento naquele determinado dia, naquele determinada hora, naquela determinada quantidade, né, de vezes e atrelada a algumas situações. Então, meu irmão, se ele pediu para que fosse acesa essa vela de 7 dias, mas não deu prazo, é porque na espiritualidade, dependendo da conversa que você teve com essa entidade, isso estaria sendo aceito a qualquer momento, isso poderia estar te ajudando a qualquer momento, tá certo? E assim, como ele pediu para que fosse acesa uma vela a Nossa Senhora de Lourdes, então você direcionou a tua fé para Nossa Senhora de Lourdes. Então o baiano ele saiu do circuito, né, entre aspas, e te direcionou, colocou você em contato direto com Nossa Senhora para que você estivesse fazendo os seus pedidos ou, enfim, realizando a sua cura. Eu não sei exatamente o que foi conversado com aquela entidade. E com relação ao manjericão é uma das ervas que também pode ser utilizada para acalmar, né? Como ele te pediu para que você colocasse no seu travesseiro, possivelmente a essência do manjericão te traria a paz, a tranquilidade, se o teu problema fosse noites de sono mal dormida. Eu estou chutando, tá, meu irmão? Mas é muito utilizado esse fundamento aí através do manjericão. Tá certo, meu irmão? Agradeço aí pela sua participação. Se ficou alguma dúvida, por favor, me manda os seus comentários.
Nós temos aqui a pergunta do nosso irmão Wendel Mendes. Boa noite. Boa noite, meu irmão. Tenho uma pergunta a fazer. Entendo que o campo de atuação de cada linha de trabalho se dá devido a cada orixá correspondente. Mas a pergunta é, e as linhas da esquerda, que trabalham nas linhas dos caveiras, linha do cemitério? Pode haver a possibilidade de um caveira das matas, das pedreiras? Enfim, e se sim, como isso se procede? Obrigado. Bem, meu irmão, agradeço aí pela sua participação. Veja bem, a nomenclatura caveira, ela está atrelada ao cemitério. E aí ainda coloca ainda mais um pouquinho de pimenta aí nesse seu comentário. Existem pessoas que consideram Exu Caveira da falange de Obaluayê, mas nós consideramos Exu Caveira da falange de Omulu, porque nós consideramos que Obaluayê e Omulu são orixás diferenciados. Agora, se nós estivermos falando, por exemplo, de um Exu Caveira, uma entidade, né, um espírito, onde ele se intitula Exu Caveira, e no ponto dele está direcionando essa entidade, falando que ele é o Exu Caveira das matas ou das pedreiras, meu irmão, não dá pra gente, vamos colocar entre aspas, discutir com a entidade, né, questioná-las. O mais sensato é, ok, então se o pai espiritual da casa, né, falando, então você me risca o seu ponto, e eles vão, e esse pai espiritual vai identificar se aquela entidade riscou um ponto, porque eles têm o conhecimento no astral, se aquela entidade riscou um ponto pertencente ao Exu Caveira que atua na linha das matas, ou das pedreiras, ou da cachoeira, enfim. Existem alguns mistérios Exu Caveira que nós não conhecemos, assim como existem diversos Exus, diversas entidades Exus com nomes que muitas das vezes nós desconhecemos. Por exemplo, Exu Capa Preta. Quem pode afirmar de qual falange o Exu Capa Preta é? Existem diversas possibilidades. Se for o Exu Capa Preta das matas, se for o Exu Capa Preta da cachoeira, e como é que nós vamos questionar essa entidade? Entende, meu irmão? Então, assim, é muito importante a entidade riscar o seu ponto e o pai espiritual da casa ser envolvido nisso e entender aquela situação daquele espírito, tá certo? Agradeço muito aí, sua pergunta muito interessante, e se ficou alguma dúvida, fico à sua disposição, tá certo? Um grande abraço e que Oxalá ilumine aí os seus caminhos. Alisson Vander, mais uma vez aí com uma pergunta, meu irmão, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Boa noite, irmão, vai mais uma pergunta. Quais são as qualidades de espíritos que estão nas 7 vibrações à direita e esquerda? Muito axé a todos. Nós temos os elementais nessas vibrações, nós temos os encantados, nós temos diversas linhas de espíritos que atuam nas 7 linhas para a esquerda e nas 7 linhas à direita desse Marco Zero. E vale falar, sobre o espaço de uma linha a outra, existem as subdivisões, as subclassificações, onde estão agrupados outros tipos de espíritos. Tá certo, meu irmão? Agradeço aí pela sua participação. Se ficou alguma dúvida, por favor, retorne pra gente aí a sua pergunta, tá certo? Lembrando, as nossas páginas para envio de perguntas, temos a página do nosso terreiro, que é Tenda de Caridade Pai João e Caboclo 7 Pedreiras, e também temos a página do programa, que é Programa Raízes da Umbanda,
qualquer uma dessas duas páginas, você pode mandar a sua pergunta. Nós estamos ao vivo aqui pela Rádio Toques Luanda até às 23 horas. Temos o nosso e-mail, centrodeumbanda@live.com. Lembrando que se você quiser a nossa amizade, meu perfil pessoal no Facebook é Marco Facas, com 2 Cs e S no final. Me mande aí o seu pedido de amizade, nós estaremos aqui no ar, dando aí aceitando aí o seu pedido. Bom, nós temos a pergunta aqui do nosso irmão Eduardo Torres. Marcos, boa noite. Gostaria de saber se a pessoa que trabalha com Egungun tem a finalidade de prejudicar o outro. Meu irmão, muito boa a sua pergunta. Agradeço pela participação e pela audiência aí ao programa. Culto de Egungun, nós inclusive tenho amigos pessoais do Candomblé que cultuam a Eguns e que praticam o culto, né, a Egungun, trabalham com Egum, assentam Egum em seus terreiros. Esse pessoal, os nossos irmãos candomblecistas que têm a possibilidade, que cultuam Eguns, eles não atuam para o mal, né, de prejudicar alguém. Na realidade, o Egum, dentro do candomblé, muitas das vezes são espíritos de dirigentes do candomblé, de pais do santo do candomblé, que quando desencarnam, existe a possibilidade de ser cultuados em alguma casa, numa roça de candomblé, no ilê. Então, esses espíritos, eles são cultuados a fim de ajudar. Então, ajudar numa quebra de demanda, ajudar numa cura, ajudar, enfim, para aquele consulente que está entrando na roça de candomblé, uma ajuda, né? Eles pedem o assentamento, é feito o assentamento, eles são cultuados, e também existe dentro do candomblé, em algumas casas, o culto a Egungun, né? Onde se colocam até algumas roupas daquele espírito quando era encarnado, e através desse culto, as roupas, elas, num determinado momento, elas se levantam sozinhas e tem as danças. Isso é contado aí pelas pessoas que praticam candomblé, pessoas sérias, e que é um dos grandes segredos da religião do candomblé para quem cultua os Eguns, que se chama culto a Egungun. Tá certo, meu irmão? Agradeço muito aí pela sua participação. Se ficou alguma dúvida, fico aí à sua disposição. Tá certo? Deixa eu só atualizar aqui. Uma pergunta por e-mail. Marco Facas, boa noite. Frequento um centro de Umbanda e uma entidade disse que meu filho tem que ir nos dias de gira, pois ele é médium. Entretanto, ele tem 16 anos. É possível ele entrar na corrente? Miralva Santos. Bom, minha irmã, agradeço aí pela sua participação, agradeço pela sua pergunta, pela sua audiência ao programa. Bem, se a entidade disse que seu filho é médium de incorporação ou tem qualquer outro tipo de mediunidade, que ele teria que ir numa gira, você pode estar levando, né, o seu filho, passar uma consulta com a entidade que pediu para que ele fosse lá. E assim, independente da idade, né, 16 anos, já tem um certo discernimento, já tem uma certa questão, um posicionamento mental em relação à vida, em relação à religião. Então, assim, se o dirigente da casa em que a irmã está indo
conversar com seu filho, explicar para ele se é isso mesmo, né? Se na realidade ele tem a mediunidade de incorporação, se a espiritualidade está chamando para ele ingressar para casa, isso tem que ser muito bem explicado para ele e posso ter a certeza de que o dirigente da casa espiritual fará isso da melhor maneira possível. Porque uma coisa é a entidade ver no espiritual e falar, olha, esse consulente ele tem a mediunidade, é possível desenvolver, enfim, tem um grande caminho na Umbanda, ok, essa é uma situação espiritual, porém, precisamos ver também, e isso também é de suma importância, se a pessoa no lado material, né, se aquela situação dele estar num terreiro, dele escutar o som do atabaque, dele sentir o cheiro da defumação, enfim, dele tomar um passe, se isso agrada o coração dele. Não adianta a pessoa ir na Umbanda porque o guia pediu e de alguma maneira nós ficarmos com medo ou entendermos que é uma imposição, né, de que se eu não for a minha vida vai não deve ser por aí. A coisa tem que ser prazerosa, né? Cada um de nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, assim, se o fato for apenas se o fato for apenas ele ter 16 anos e da irmã entender que ele não está preparado para isso, eu tenho certeza que o dirigente pode estar preparando. Agora, se ele relutar, se ele entender que não é a praia dele, vamos dizer assim, eu entendo que não deve se forçar, né? Deve apenas comentar, entender, se ele entender, se ele tiver a curiosidade de ir para ver como funciona, deixar a pessoa ficar calma, né? Não colocar pânico e deixar por conta dele, ele andar com as próprias pernas. Tá certo, minha irmã? Agradeço aí pela sua participação. Se ficou alguma dúvida, me coloco aí à sua disposição. Boa noite. Gostaria que me esclarecesse uma coisa. Em fóruns e debates na internet, escreveram que a Umbanda não começou em 1908, pois haviam já anteriormente incorporações de caboclos e pretos velhos. Você acredita nessa versão da criação da Umbanda em 1908? Essa pergunta é do nosso irmão Maurício Freitas, de Goiânia. Meu irmão, agradeço pela sua participação, pela sua audiência. Assim, eu não considero isso uma versão, eu considero isso um fato, né? Eu sou filho de fé do pai Ronaldo Linares, uma pessoa que teve muito contato com o Zélio Fernandino de Moraes, onde passou passou para nós bastante conhecimento e detalhes, né, sobre o que aconteceu em 1908, que se originalizou a tenda Nossa Senhora da Piedade. O que eu posso falar para você, inclusive isso aprendi com o pai Ronaldo, é de que antes de 1908 existiam sim incorporações de caboclos, incorporações de pretos velhos, mas estas incorporações elas aconteciam em terreiros de candomblé, né? É o que chamamos aí de candomblé de caboclo, que algumas vezes até apareciam baianos nesses terreiros, até mesmo de catimbó, né? Principalmente lá no Rio de Janeiro, onde existiam incorporações de espíritos de arquétipo caboclo. Entretanto, em 1908, irmão, para você entender o porquê que eu não considero isso como uma versão, houve a incorporação de um caboclo, denominado Caboclo das Sete Encruzilhadas, onde o objetivo daquela incorporação foi de que ele veio para fundar uma religião umbanda, né? Uma religião, e que a religião era a Umbanda. Então, ele não estava incorporando numa roça de candomblé, no ilê, não estava nessa lei,
né? Aquela incorporação deu-se para a regularização, a criação de uma nova religião, que é a Umbanda. Vale a pena comentar nessa sua pergunta, irmão, que assim, em 1904 existiu aí um livro, que foi um trabalho feito aí pelo escritor João do Rio, né? Que ele fez aí um livro sobre todas as religiões no Brasil, né? Naquele ano, em 1904. E em nenhum momento foi mencionado a nomenclatura Umbanda. Né? A nomenclatura, a palavra Umbanda, em nenhum momento no livro, em 1904, não foi encontrada. E olha que esse trabalho foi muito minucioso naquele tempo, onde essa pessoa, João do Rio, fez um belíssimo trabalho em buscando todas as religiões existentes. Entende, meu irmão? Então, é por isso que eu não considero isso uma versão, eu considero isso um fato onde não tem o que questionar, né? Tudo leva a crer, né? Todos os fatos levam a crer que a Umbanda foi fundada em 1908. Existiam incorporações de caboclos antes de 1908? Sim, existiam. Só que nenhuma dessas incorporações, o objetivo foi de fundar uma nova religião no Brasil. Tá certo, meu irmão? Agradeço muito aí pela sua participação. Muito axé e que Oxalá ilumine aí os seus caminhos. Se ficou alguma dúvida, me coloca aí à sua disposição. Vamos para mais uma pergunta. Lembrando aí que se você não curtiu as nossas páginas, por favor, entre lá, curta nossas páginas, ajude aí a divulgar o nosso trabalho. A página do programa, que é Programa Raízes da Umbanda, e a página do nosso centro, né? Que é Tenda de Caridade Pai João e Caboclo Sete Pedreiras. Vamos para mais uma pergunta aqui, deixa eu só ver aqui no e-mail. Boa noite, Marco Facas. Existem proibições alimentares a filhos do mesmo santo? Quem manda a pergunta é Silvio Floriano. Meu irmão, agradeço aí pela sua pergunta, muito obrigado pela audiência. Pelo que eu entendi na sua pergunta, existem proibições alimentares a filho do mesmo santo. Entendo que você está me perguntando se existem algumas restrições alimentares se você for de um determinado orixá, creio que seja isso. Meu irmão, na Umbanda, nós não temos essas restrições. Existem restrições alimentares, e isso tem a ver muito com as lendas, né, que os irmãos candomblecistas se utilizam, as lendas de orixás, para fundamentalizar aí alguns procedimentos dentro da religião candomblé, onde um filho de determinado orixá não pode comer um alimento que é oferecido àquele orixá, ou que o orixá tem quisila com aquele alimento. Na Umbanda, nós não entendemos que existe a quisila alimentar independente do orixá que está na coroa do médium ou da pessoa, do irmão umbandista. Né? A Umbanda não tem isso como fundamento. Se eu não me engano, eu acho que é Oxóssi dentro da religião do candomblé, que tem quisila, se eu não me engano, com abacaxi, alguma coisa assim. Não estou bem certo dessa informação, mas existem aí algumas situações que determinados filhos de orixá não podem comer certos alimentos. Na Umbanda, não entendemos dessa maneira. Tá certo, meu irmão?
agradeço aí pela sua participação, muito axé, e que Oxalá ilumine aí os seus caminhos. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, me mande um e-mail para a gente estar respondendo melhor isso, tá certo? Foi o que eu entendi da sua pergunta. Vamos para mais uma pergunta, acho que dá tempo. Boa noite, gostaria de saber se as entidades que nos incorporam podem evitar que nós médiuns sejamos assediados por espíritos trevosos. Minha irmã Cláudia, minha irmã, agradeço pela sua pergunta e obrigado aí pela sua audiência. Minha irmã, assim, tudo vai depender de como esse médium, né, leva a sua vida. Tudo vai depender da forma em que você conduz a sua vida moralmente, né, dos seus excessos, dos seus desequilíbrios. É claro que as suas entidades, o seu orixá, podem estar te dando alguns toques sutis, né, mas se você estiver envolvida de uma forma muito forte, desequilibradamente, você não vai ter condições de perceber esses toques que a espiritualidade está te dando e você se entregar aí às baixas vibrações. Então, assim, a espiritualidade está aí, a espiritualidade está para ajudar, porém depende de nós, né, de estarmos aí regulamentados aí com os nossos banhos de ervas, com as nossas boas condutas, com os nossos bons pensamentos, ficar atenta a eventuais desequilíbrios em qualquer campo da nossa vida. Então, irmã, faço essa observação de que temos que orar e vigiar, né? Então, se percebeu que está tendo algum desequilíbrio, recorra ao seu orixá, recorra à sua espiritualidade e peça ajuda para que você volte a andar no caminho correto. Tá certo, minha irmã? Agradeço aí pela sua participação, pela sua audiência. Se ficou alguma dúvida, por favor, me manda alguns comentários aqui no Facebook. Tá certo? Bom, meus irmãos, chegando aí ao fim de mais um programa, nós temos aí alguns agradecimentos do pessoal. E lembrando que amanhã, a partir das 8 da noite, nós teremos mais um programa Raízes da Umbanda, aqui pela Rádio Toques de Aruanda. Das 8 às 9 da noite, nós estaremos ao vivo. Gostaria de lembrá-los que na próxima sexta-feira, no feriado, nós não teremos trabalhos espirituais na tenda de Pai João, e teremos no dia 8 de maio, a partir das 20 horas, na tenda de Pai João e Caboclo Sete Pedreiras, gira com os baianos. As senhas são entregues a partir das 20 horas. O nosso endereço é na Rua Bom Sucesso, número 915, no bairro do Tatuapé, bem próximo aí ao Shopping Metrô Tatuapé. Ficaram algumas perguntas, eu me comprometo a respondê-las amanhã, ou até mesmo respondê-las aí por e-mail, pelo Facebook. Gostaria de deixar à disposição também o jogo de búzios, para quem quiser conhecer os seus orixás, se quiser algum direcionamento espiritual, direcionamento material. O nosso fundamento do jogo de búzios é apenas presencial. Se você quiser alguma informação, me mande um e-mail no centrodeumbanda@live.com. As consultas, elas são previamente agendadas, tanto na data como também no horário, ok? O jogo é realizado na Rua Bom Sucesso, número 915, no bairro do Tatuapé. Gostaria de fazer uma oração, elevando sempre os nossos pensamentos a Deus, os nossos guias, nossos orixás, e agradecer a todas as linhas de trabalho pela proteção e sustentação que nos concederam para a realização de mais um trabalho nesta noite. Desde já, na vossa força e no vosso axé, eu vos agradeço. Muito obrigado e muito obrigado. Agradeço a vocês, a todos os ouvintes, a todas as perguntas, a todas as curtidas na página, e que vocês tenham uma ótima semana, e amanhã estaremos de volta aí
a partir das 8 horas da noite na Rádio Toques de Aruanda. Muito obrigado, que Oxalá ilumine a todos e muito axé. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Oferecimento: Tenda de Caridade Espiritual Pai João de Aruanda e Caboclo 7 Pedreiras. Atendimento gratuito toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, na Rua Bom Sucesso 915, Tatuapé, São Paulo. Também realizamos atendimentos com hora marcada para o jogo de búzios. Entre em contato conosco pelo e-mail centrodeumbanda@live.com.